Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática, e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Aqui, se vocês não conhecem, vocês são novos por aqui, a gente sempre tem aula de teoria, aí eu coloco uma lista de exercícios e a gente faz a correção na próxima aula, tá? No próximo vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a primeira parte de cones, tá? Que foi uma aula que foi pedida, tá? Lá no Instagram por um aluno, né? Então, se você por acaso não encontrar a aula que você gostaria de assistir, me chama, manda aqui nos comentários, né? Manda uma mensagem lá no Insta e me avisa, tá? Que aí a gente coloca aqui na lista, tá, de aulas que a gente está gravando e a gente coloca e dá prioridade de acordo com os pedidos de vocês, tá bom? Então, você gostou dessa ideia, né? Se você por acaso está aqui para assistir esse vídeo, já dá aquela curtida, né? Se inscreve no canal para dar uma moral, né? E não perder as próximas aulas. E vamos que vamos. Bom, pessoal, cone. Cone, cone, cone. O que é um cone? É um sólido que é formado por um círculo aqui na base, tá? E um vértice que está fora do plano da base, ou seja, está fora dessa altura aqui, né? Tem uma base plana aqui da base, e aí fora dele está esse vértice, tá? Esse vértice, eu vou chamar ele de V. Então, deixa eu vir aqui e tum. Esse daqui é o V. A gente diz que é o vértice do cone, tá? Então, se eu me referir ao vértice do cone, é aquele que está lá sozinho, é o V. O O vai ser o centro da base, é o centro da base, tá? É o centro da base, tudo bem. E se eu ligo o V até o O, né, a gente encontra um segmento que a gente chama de eixo do cone, tá? É o eixo do cone. Se a gente chama um pontinho que está aqui na base, né, de A, eu tenho duas linhas muito importantes, tá? A primeira já está aqui, ó, desenhada para você, que é o VA, tá? VA é o que a gente chama de giratriz, tá? Tem que conhecer esse nome, porque às vezes eu vou falar giratriz, você tem que saber, é como se fosse a aresta lateral do cone. Só que não existe uma aresta lateral aqui, porque isso tudo aqui, ó, faz parte de uma superfície curva, né? E se eu ligo do O até o A, né? O OA é o raio da base, tá? Ou seja, o raio da circunferência que está ali na base. Então, aí são alguns elementos do nosso cone. E aí eu vim aqui e coloquei cone reto aqui. Só que eu escolhi a figura, eu não queria essa figura. Vou te falar que eu coloquei essa figura aqui. Eu queria uma figura assim, ó. Eu queria um triângulo, tá? Eu queria um triângulo. Um de vocês, vou arrumar isso, no de vocês vai ter um triângulo. Tá? E aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, em cima desse lado aqui, eu vou chamar esse pontilhado azul de eixo de rotação. Por quê? É como se eu pegasse esse triângulo e rodasse em cima desse eixo, né? Ou seja, esse ponto que está aqui, quando eu girar, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai girar e depois vai voltar para aquele ponto lá. E essa linha que está aqui, né? Ela vai girar em cima desse lado, ou seja, vai ter uma hora que ela vai chegar aqui desse outro lado. E aí a gente vai ter o cone. E aí a gente chama o cone reto, tá? Esse cone aqui, ele é formado a partir de um triângulo equilátero, um triângulo retângulo, né? A gente chama esse cone também como cone de revolução, tá? Cone de revolução. Porque a gente fez uma volta para gerar isso daqui, tá? O cone reto é porque é um ângulo entre o eixo e o raio da base, é um ângulo reto. Agora, se a gente olha o cone oblíquo, né? Se a gente liga aqui o eixo e um raio aqui da base,
esse ângulo aqui não é um ângulo reto, tá? Ele é um ângulo diferente de 90 graus. Por isso que o cone oblíquo seria o cone torto, tá? No cone reto, a giratriz que está desse lado é igual à giratriz que está aqui desse outro lado, tá? São todas iguais. Já quando você olha aqui no cone oblíquo, né? Aqui é uma giratriz, aqui a gente tem um tamanho diferente de giratriz, tá? Porque está torto. Então, a gente vai dar sempre prioridade nas contas quando a gente vai falar de cone reto, tá? Porque cone oblíquo vai ser um pouquinho mais complicado, porque tem aqui, ó, uma variação entre essas giratrizes. E não sei se você já reparou aqui, mas se aqui tem 90 graus, esse eixo aqui do nosso cone, ele vai acabar sendo a altura do cone, que eu vou chamar de H, e essa linha que está aqui, o raio da base, que eu vou chamar de R. E elas formam, né, essas linhas aqui, com essa daqui, com a geratriz, formam um triângulo retângulo. E onde você vê triângulo retângulo, pô, você tem que pegar e falar, bom, então tem um Pitágoras aí que a gente pode fazer, né? Geratriz ao quadrado é igual a H ao quadrado, altura ao quadrado, mais raio ao quadrado. Bruno, eu tenho que decorar isso daqui? Não, você só tem que desenhar o cone, tá? Desenhe o cone que vai surgir aqui para você, tá? O triângulo retângulo. E aí você sabe que tem um Pitágoras ali te esperando. Combinado? Agora, pessoal, quando a gente fala de secção do cone, significa que a gente vai cortar esse cone de alguma maneira, tá? O primeiro corte que eu vou te ensinar a fazer vai ser a secção transversal. Eu só vou te dar uma ideia inicial, tá? Mas a gente vai continuar essa ideia na próxima aula, na parte 2. Então imagina que eu corto o cone assim, tá? Nessa direção, ou seja, paralela à base. Quando eu faço isso, repara que o corte vai ter aqui, ó, vai formar uma circunferência, né? E aí, né, essa corte que está aqui é uma circunferência. Essa circunferência é paralela à circunferência lá da base, tá? E quando a gente olha, a gente corta esse sólido, que era um cone, em dois pedaços. E em cima a gente tem um cone um pouquinho menor, né? E embaixo a gente tem o que a gente chama de tronco de cone. Mesma ideia do tronco da pirâmide, tá? Para você que assistiu a aula de pirâmide. Mas eu vou guardar essa figura aqui e a gente vai conversar mais sobre ela na parte 2, tá? No momento eu quero falar da secção meridional, tá? O que vai ser a secção meridional? Eu vou cortar, só que não vai ser um plano paralelo à base, tá? Vai ser um plano assim, ó, que vai ser perpendicular à base, assim, ó. E aí, quando esse plano cortar aqui o cone, ele vai cortar aqui, ó, nessa linha, nessa geratriz e aqui, que no caso seria o diâmetro, tá? Porque é raio para um lado e raio para o outro, né? E aí repara que quando a gente faz isso, o corte que a gente tem, né? O corte que a gente obtém é um triângulo, tá? Aqui a gente tem um triângulo quando a gente faz esse corte. E aí existe uma situação especial, tá? Que eu vou botar aqui, que é o seguinte: se esse triângulo foi equilátero, se esse triângulo que você está vendo foi equilátero, ou seja, ele tem todos os lados iguais, ou seja, a giratriz que está aqui, opa, é igual a essa linha que está aqui, né? Lados iguais, ou seja, geratriz igual a 2R. Se isso daqui acontecer, ou seja, se G igual a 2R, a gente vai dar um nome especial, tá? A gente vai dizer que esse cone, ele vai ter um nome especial que vai ser cone equilátero, tá? Então, se por acaso você ler cone equilátero, você automaticamente tem que pensar: forma um triângulo equilátero quando você corta, ou seja, a geratriz é igual a 2R.
Mas você tem que pensar só nisso, ó. Ah, Bruno, eu vou decorar isso. Não, você vai pensar cône equilátero, quer dizer que o corte vira um triângulo equilátero, ok? Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Então, para fechar aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a área do cone, tá? A área do cone é o seguinte, se a gente pega esse cone que está aqui, né, quando a gente fala área do cone, quais são os elementos aqui que são relevantes? A gente tem a geratriz, a gente tem a altura, tá? A gente tem o raio da base. E aí, quando a gente pega e olha para a área é dividida em duas partes, tá? Então, vou botar aqui a área do cone, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida na área da base e a área lateral, tá? A área da base, ela é bem tranquilinha, por quê? Porque a base, é uma circunferência. E a fórmula da área da circunferência é πr ao quadrado, ok? Mas a área lateral, né? A área lateral é toda essa superfície que está aqui. E se você pegar um chapéu de festa, tá? Pega um chapéu de festa, pega um cone que seja, corta aqui a geratriz, e depois você abre isso daqui, sabe o que, que vai acontecer? Vai acontecer que você vai encontrar isso daqui, ó. Vai ser alguma coisa assim, ó. O que é isso, Bruno? Isso daqui é um setor da circunferência, é uma fatia da circunferência, tá? E essa fatia da circunferência, né, que imagina aqui, ó, a circunferência, aqui, ó, circunferência assim. Mas isso daqui é uma circunferência, onde o raio dessa circunferência aqui, ó, é a própria geratriz, tá? Só que é muito importante a gente saber quais são os elementos que estão relacionando o cone com essa superfície que está aberta agora, tá? E aí, repara o seguinte, essa linha que eu vou pintar aqui, ó, essa linha que eu vou pintar aqui, é exatamente essa borda que está aqui, ok? E aí, quando eu olho para essa linha laranja aqui, ela é o comprimento dessa circunferência de raio R. E o comprimento da circunferência de raio R é 2πr. É o famoso Catupiry. Tá? E aí, conhecia o Catupiry? E aí, esse catupiry que está aqui, o 2PR que está aqui, né, ele vai abrir e vai vir para cá. Ó. Aqui vai virar 2PR. 2PR. Só que, para eu descobrir essa área aqui, eu tenho que fazer mais algumas etapas. Tá? A primeira coisa é o seguinte. Eu vou precisar descobrir esse ângulo alfa que está aqui. Tá? E aí, para eu descobrir esse ângulo alfa, eu vou ter que pegar e relacionar o comprimento desse pedaço com o ângulo alfa com o comprimento de que seria a circunferência inteira de uma circunferência onde o raio é a geratriz. Ó, tá? Então vamos lá. Se isso daqui fosse a circunferência inteira e o raio fosse a geratriz, né, a gente ia ter 2πg. Isso daqui vai ser relacionado à volta completa, que é 360. Mas a gente só está vendo um pedaço. E esse pedaço vale 2πr. E esse 2πr está relacionado àquele ângulozinho de alfa ali. Aí eu vou fazer o seguinte. Antes de eu multiplicar cruzado, eu vou simplificar esse 2π com esse 2π.
E agora sim eu vou multiplicar cruzado aqui, ó, tchum e tchum. Aí vai ficar assim, ó, alfa vezes G é igual a 360 vezes R. Ou seja, um ângulo alfa é 360 vezes R sobre G. Bruno, fazer isso daqui com letra é meio esquisito. Mas a gente vai fazer com letra para a gente poder criar uma formulazinha mais agradável. Mas depois eu vou fazer aqui o exemplo usando os números, tá? E depois usando a fórmula, para você ver como é que funciona na prática, né? Mas você estava falando que você queria essa área aqui, né? Que era a área lateral. Como é que eu vou calcular agora essa área lateral aqui, Bruno? Essa área lateral, eu vou usar a ideia da área do setor. O que é a área do setor? É π, o raio ao quadrado, que é a geratriz, vezes alfa sobre 360. Só que repara que o alfa eu já posso trocar por isso daqui, ó. Então quer dizer que a área lateral vai ficar bonito, confia. πg ao quadrado vezes, no lugar do alfa eu vou botar assim, ó, 360 R sobre G. Isso tudo sobre o 360 que estava ali. Então, ó, repara que isso daqui é o que entrou no lugar do alfa, ó, por causa dessa relação que a gente encontrou aqui. E aí, quando a gente faz isso, olha que lindo, ó. Olha o que vai acontecer. Esse g que está aqui, eu vou simplificar com esse g ao quadrado. Esse 360, eu vou simplificar com esse 360 que estava aqui. Então, a área lateral vai se resumir a πgr. πgr. Mas eu vou te falar que é mais agradável falar, sei lá, eu estou acostumado a falar πrg, tá? Então, o que você acha? Você quer falar πgr ou πrg? Qual que você acha que é mais agradável? Para mim, eu vou te falar que eu prefiro PRG, fica mais bonitinho. E aí, a gente vai ter que a área lateral que está aqui, ó, é PRG. Então, isso daqui vai ser a ideia da área do cone. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso na prática, tá? Vou fazer um exemplo aqui. Ao rotacionar um triângulo retângulo de catetos 3 e 4 sobre o cateto maior, obtemos um sólido. Calma aí. Triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Então, triângulo retângulo, 90 graus. Catetos 3 e 4, check. Aí ele falou que ele ia girar, né? Cadê? Ao rotacionar sobre o cateto maior. Sobre o cateto maior significa que a gente vai girar em cima desse 4, né? A gente vai girar assim. Quando a gente girar aqui, ó, a gente vai encontrar um cone, não é isso? E aí, ó, o raio da base desse cone ficou 3, a altura desse cone ficou 4, e aqui a gente tem um triângulo 3, 4, 5, né? E o 5 vai ser a nossa geratriz. Belezinha? Bom, primeiro eu vou fazer sem fórmula, tá? Sem fórmula. Sem fórmula, eu quero a área da base, a área lateral e a área total. A área da base não tem muito mistério, né? Por quê? A área da base vai ser π r ao quadrado. Ou seja, a área da base vai ser π vezes 3 ao quadrado, a área da base é 9π. Sempre a medida ao quadrado, tá? Que no caso é centímetro. A área lateral vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque a gente tem que abrir isso em um setor, tá? Lembra que isso daqui vai virar um setor. Quando você vir aqui, ó, e cortar o chapéu da festa, né? Pela geratriz aqui, ó. E 5 vai ser exatamente esse raio.
Aí olha como é que funciona, pessoal. Você vai pegar esse comprimento da base. O que é o comprimento da base? É 2πr. Só que no caso, o π é 3, né? E 2π vezes 3 é 6π. Aí você vai vir aqui e vai colocar, ó, isso daqui é 6π então. E graças a esse 6π que está aqui, você vai conseguir descobrir quem é esse alfa. Como é que você vai fazer para descobrir quem é esse alfa? É fácil. Você vai dizer assim, ó, esse 6π é o que a gente chama de comprimento do arco. E qual a fórmula do comprimento do arco? É o comprimento da circunferência, só que vezes alfa sobre 360. Então, ó, se a gente chama esse cara aqui de 6π, que é o comprimento do arco, e o raio aqui desse cara aqui é 5, né? Então vai ficar 6π igual a 2π vezes 5 vezes alfa sobre 360. Eu nunca faço a conta aqui, tá? Eu sempre zero, eu isolo aquele alfa, né? Como é que se isola aquele alfa? 6π, 360 vai para lá multiplicando, e o 2π vai para lá dividindo, e o 5 também vai para lá dividindo, tá vendo? Quem estava embaixo passou para cima, foi multiplicando, e quem estava em cima foi para baixo, dividindo. 6π simplifica com 2π, fica 3. Então eu tenho que fazer 360 dividido por 5 e o resultado vezes 3. Tá? Para poupar espaço aqui, eu vou dizer para você que essa conta aqui vai dar 360 dividido por 5 é 7,2. 7,2 vezes 3, 7,2 vezes 3 é 216. Mas você vai ver que não é nem muito útil esse 200. Assim, é necessário, mas você vai ver que a gente vai voltar para esse 3/5 aqui já já. Ó. A gente vai voltar para esse 3/5 aqui já já. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área lateral. Como é que vai ser a nossa área lateral? Vai ser isso daqui. Que vai ser o quê? Vai ser a área de um setor. Lembra da fórmula da área do setor? A área do setor é πr ao quadrado alfa sobre 360. É a fórmula do comprimento da área da circunferência com alfa 360. Só que esse raio que está aqui, ó, é o 5, tá? Então vou botar aqui, ó, área lateral vai ser π vezes 5 ao quadrado vezes o alfa ali que é 216 sobre 360. Se eu simplificar 216 com 360 por 72, você não vai acreditar, mas vai dar 3/5, beleza? Que é o mesmo 3/5 que estava aqui, tá vendo? Ó. E aí, quer dizer que a área lateral vai ser π vezes 5 ao quadrado, né, que é 5 vezes 5, vezes 3 dividido por 5, tá vendo? Eu só abri essa potência aqui. Por que eu abri essa potência aqui? Porque tem um 5 embaixo, para eu simplificar aqui, e aí vai sobrar 5 vezes 3, 15. 15π centímetros quadrados. E aí, ó, eu tenho aqui a área lateral, eu tenho a área da base, né? Então a área total, a área do cone, vai ser essa soma, vai ser 9π mais 15π. Ou seja, a área do cone vai ser igual a 24π. Beleza? Isso daqui é como a gente faz, tá? Sem usar a fórmula que a gente acabou de demonstrar aqui em cima, tá? Essa fórmula aqui que eu estou falando, ó. Então, se você não quiser decorar essa fórmula, você tem que fazer tudo isso. Se você for decorar a fórmula, né, se você lembrar que a área lateral é πrg,
Você com certeza também sabe que a área da base é πr ao quadrado, tá? Que é a circunferência. Que a gente já tinha feito aqui, ó, tá? Ou seja, você só vai fazer aqui no caso π vezes 3 ao quadrado, a área da base é 9π. A área lateral aqui, ó, me ajuda a substituir. π, o raio é 3 e a geratriz é 5. 3 vezes 5, 15 π. Vê se não é exatamente isso que a gente encontrou aqui. 15 π. A diferença é que a gente precisou fazer tudo isso daqui, ó, tá vendo? A gente precisou fazer tudo isso daqui, e aqui a gente resolveu em 3 linhas, né? Então, assim, qual é a vantagem de você usar essa fórmula? Que para calcular isso daqui, você resolve em 2 linhas, né? 3. Mas essa ideia de pegar isso daqui, trazer para cá, para conseguir calcular esse ângulo e por aí vai, essas relações aqui, é legal pra caramba você treinar, tá? É muito legal. Porque às vezes você só consegue resolver a questão usando isso daqui, tá? Ou alguma coisa muito mais difícil se a gente for por esse caminho. Então, galera, o que você precisa fazer? Combina aqui comigo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Os 2 caminhos são importantíssimos, tá? Por quê? O primeiro caminho, né, que foi olhar o sólido, depois a planificação, quais os elementos que tem em comum, tem várias questões, tá, que são fundamentais, tá, essa transformação das medidas do sólido para a planificação. Você só vai conseguir resolver se você conseguir fazer essa relação. Falar, a geratriz vira o raio do setor circular. O comprimento da base vira o comprimento do arco. E fazer essas relações vão ser, assim, o que você vai precisar para resolver várias questões. Tem questão que você consegue fazer direto, que nem eu te mostrei na segunda solução, usando a formulazinha? Tem. Então, não é para estudar só de um jeito ou só do outro. Você tem que fazer dos dois para você, na hora de resolver a questão, se precisar de um, você usa. Se você conseguir usar a formulazinha e resolver em menos de um minuto, você usa a formulazinha e resolve em menos de um minuto. Beleza? Tem que treinar. E para isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de exercícios onde você, né, vai ter questões e você vai ter, assim, minha sugestão é, tenta fazer dos 2 jeitos, pelo menos uma questão, tá? Pelo menos uma questão das 2 maneiras. E aí, depois você pega, essa daqui ficou mais legal usar assim, essa daqui ficou mais legal usar assado, e por aí vai, tá? Mas pelo menos uma questão resolvida das 2 maneiras para você treinar, tá? E se não fizer isso, vai acabar caindo aquela questão do jeito que só tem, que você vai precisar, né? Eu vou decorar a fórmula. Aí vai cair para você a questão que você tinha que transformar a medida do sólido para o outro e você não treinou porque você achou que era mais fácil decorar. Então, assim, não se limite, tá? Não se limite. Conheça os 2 caminhos e depois você escolhe qual caminho que você vai usar. Beleza? Então, galera, deixa aquela curtida, por favor, tá? Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E o mais importante de tudo, cara, compartilha com seus amigos para esse canal alcançar cada vez mais pessoas. Belezinha? Então é isso. Aguardo vocês na aula de correção. Valeu, tchau, tchau.